Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está escutando esse podcast. Eu me chamo Eduarda Ferreira, sou caloura do curso da Engenharia de Produção Mecânica da UFC e estou aqui hoje representando a minha equipe no projeto Introdução à Engenharia. A intenção desse podcast é entender um pouco mais sobre o que é Engenharia de Operações e Processos da Produção e, particularmente, entender melhor sobre uma das áreas dessa engenharia, a gestão da manutenção. Pensando nisso, nós trouxemos aqui hoje o professor Rogério Teixeira Massini para entrevistar. O professor Rogério é professor titular da UFC, coordenador da agência de estágios da UFC e uma das suas principais linhas de pesquisa é a gestão da manutenção da engenharia de operações e processos da produção. Primeiramente, antes de começar a entrevista, eu gostaria de dizer que é um prazer conhecer o senhor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso pedido de vir aqui e lhe entrevistar. E agora o professor poderia nos dizer como conheceu a área de gestão da manutenção, da engenharia de operações e processos da produção, e o que fez você se interessar por ela entre inúmeras outras áreas da engenharia de produção? Bom, boa noite a todos. Então, inicialmente eu falo que para mim a satisfação é minha de estar aqui compartilhando essa experiência, compartilhando esse conhecimento com aqueles que nos escutam. Inicialmente, para eu poder te falar da engenharia de manutenção, é importante eu destacar que eu sou engenheiro mecânico. Eu me formei inicialmente em engenharia mecânica e depois eu fiz mestrado e doutorado em engenharia de produção. Quando eu fui aluno da UFC, eu entrei aqui como aluno em 91, nós tínhamos 4 engenharias no Centro de Tecnologia da UFC: engenharia mecânica, civil, elétrica e química. Então, a área de gestão da manutenção ou de gerência da manutenção, como é a nossa disciplina, ela é uma área que ela é muito próxima da engenharia mecânica. Certo? A gente já faz mecânica pensando na possibilidade de atuar como na área de manutenção, como engenheiro de manutenção, e foi isso que me atraiu. Certo? Assim que eu terminei engenharia mecânica, eu atuei como engenheiro de produto, que é uma área que, na verdade, tem uma grande afinidade com a engenharia de produção, e logo depois que eu saí dessa primeira experiência, aí eu fui trabalhar com a gerência da manutenção. Já tinha estagiado na área, eu fui estagiário nos Correios de manutenção, adorei a experiência e te digo, quando eu terminei esse estágio, por isso a importância do estágio na nossa formação, você vai dizendo, eu quero trabalhar com manutenção, eu quero trabalhar com manutenção. E aí eu tive a sorte de trabalhar numa empresa que atuava em manutenção de locomotiva, então vocês imaginem para o engenheiro mecânico, que gosta de máquina, que gosta de motor, o que é ter a oportunidade de trabalhar com manutenção de locomotiva. E na proporção que essa empresa foi ampliando a atuação dela, eu passei a trabalhar também com a manutenção de vagões, então nas locomotivas. A gente trabalhava no motor e nos subsistemas, como por exemplo a parte de freio, e na manutenção dos vagões, além da manutenção na parte de rodízios, de engates, a gente trabalhava também recuperando a parte estrutural, certo? Então foi uma experiência muito rica, essa minha primeira experiência com manutenção, certo? E veio dessa afinidade com a engenharia mecânica, que é a minha primeira formação. Certo, muito interessante, professor. Você poderia nos falar um pouco sobre a sua experiência acadêmica ou no mercado de trabalho com a área da gestão da manutenção? Cara, muito bacana a tua pergunta, porque agora eu vou puxar também para essa interface mecânica, produção, tendo a manutenção aí no meio. Como eu te falei, eu me formei em engenharia mecânica. E quando eu fui trabalhar, a gente já tinha uma boa carga de algumas disciplinas de produção aqui mesmo na mecânica. E quando eu fui trabalhar com gerência da manutenção, eu percebi que existia uma lacuna na minha formação. Por exemplo, a gente deu uma aula hoje sobre, acabei de sair da disciplina de manutenção, a gente estuda hoje como você organizar, como você estruturar uma intervenção da manutenção. Como é que eu planejo a manutenção? E eu saí da mecânica com uma carga técnica muito forte, mas eu percebia que me faltava formação gerencial. E é isso que a engenharia de produção ela vem suprir na nossa formação. Então, quando eu passo para a tua pergunta, eu respondo de que forma? Dizendo que quando eu comecei a minha experiência como engenheiro já formado, engenheiro mecânico já graduado pela Universidade Federal do Ceará, eu conseguia ter um bom desempenho na área técnica de gerência da manutenção, mas me faltavam os principais conceitos de gestão. Então, eu trabalhei
nessa primeira empresa de manutenção de locomotivas. Essa empresa, ela abriu a atuação dela para manutenção também de material rodante, de vagões, e depois da ampliação da empresa, eu ainda fui ser responsável técnico por uma outra empresa, que também atuava com ferrovias. A gente pegou uma parte, uma época pós-privatização da Refesa, e aí estava tendo muito espaço para essa atuação. Então, aí eu passei algum tempo trabalhando nas ferrovias. Foi essa a minha experiência prática com manutenção. E volto a dizer, para encerrar essa pergunta, eu senti muita falta de coisa que eu só fui aprender, de conceitos, de técnicas, que eu só fui aprender depois que eu fui estudar produção com mais afinco, que aí foi no meu mestrado e no meu doutorado. Entendo. Mas se o senhor fosse encaixar, o senhor acha que a gestão da manutenção está mais ligada à engenharia mecânica ou à de produção? Olha, eu te diria que ela está na interface das duas. Por quê? A gente tem, por exemplo, a manutenção preditiva, que é uma forma de manutenção. E a manutenção preditiva, ela é toda criada em cima de ensaios não destrutivos. Então, a gente tem uma boa carga de ensaios não destrutivos na engenharia mecânica. Então, quando eu cheguei lá, eu sabia o que era um ensaio de líquido penetrante, eu sabia o que era um ultrassom, sabia o que era análise de vibração, e isso era muito importante lá para a preditiva. Mas me faltavam esses outros conceitos, como de PERT CPM, de caminho crítico, a própria gestão de custos, gestão de pessoas, isso aí me faltava, eu precisava disso tudo. Então, eu te falo, a manutenção é exatamente a área de interseção ou a área de transição entre a mecânica e a produção. E eu senti isso na pele, com os conhecimentos que eu já trazia da mecânica, mas sentindo falta daquilo que eu só fui aprender depois que eu enveredei pela engenharia de produção. Entendo. Inclusive, esse seu comentário já se encaixa um pouco na nossa próxima pergunta. Como sabemos, a gestão da manutenção é uma das áreas da engenharia de operações e processos que há manutenção planejada e há 3 tipos de manutenção planejada: a preventiva, a preditiva e a corretiva. O senhor alguma vez já precisou utilizar algum desses 3 tipos de manutenção planejada? Já. Inclusive, assim, existem alguns conceitos que vocês vão ter contato quando estiverem comigo na disciplina de gerência da manutenção, que a gente fala, por exemplo, da forma de atuação da manutenção. Então, tem a manutenção centralizada, a descentralizada e a mista. Tem os tipos de manutenção, e a gente tem a corretiva, e tem a corretiva programada e não programada, tem a preventiva, tem a preditiva, tem a detectiva, que é abordada por alguns autores, e tem a engenharia de manutenção, que para outros autores também é tratada como um tipo. E se a gente pegar as 3 abordagens clássicas, que seria a corretiva, a preventiva e a preditiva, certo? Eu já tive, mais do que a oportunidade, a necessidade de utilizar todas, inclusive quando eu trabalhava na área de produção exclusivamente. Porque imagina você, ser gerente, supervisor de linha de produção, que atua na gestão de uma linha de produção, mesmo o setor de produção todo, não existe sistema produtivo que não tenha que garantir o bom funcionamento dos equipamentos por meio da manutenção. Então, a gente tem que dominar os conceitos, nem que seja para eu poder conversar de igual com o profissional da manutenção, para poder determinar, olha, nós vamos parar a máquina a tal tempo, isso vai aumentar a disponibilidade, por outro lado, vai aumentar a confiabilidade, certo? Isso traz risco para o operador, não traz, que dia a gente vai parar, qual é o impacto disso na produção, eu tenho que parar a máquina fora do horário da produção, dentro. Então, todos esses conceitos são necessários. Em algumas empresas, dependendo do porte, você que atua na área de produção, você vai acabar tendo uma carga maior de responsabilidade sobre a manutenção dos equipamentos, e outras empresas maiores, os setores são bem separados, a gente tem até uma dicotomia muito forte, às vezes rola até um conflito entre produção e manutenção. Mas mesmo que a tua área de atuação fim não seja a manutenção, você como gerente de produção, você precisa dominar isso aí, certo? Para garantir
que a produção está sendo bem conduzida, que a produção está sendo bem gerenciada e que a manutenção é um aliado e não um inimigo da tua produtividade. Esse é o interessante da engenharia de produção, né? Ela possui vários tipos, ela possui várias áreas, várias especializações, mas o engenheiro de produção, ele sempre sabe um pouco de tudo. Isso, é uma engenharia que é muito rica, entendeu? E eu falo isso, volto a dizer, eu sou engenheiro mecânico. Eu fui aprender, ter uma carga maior de produção no mestrado e doutorado. Então, não é que, porque como o Rogério é engenheiro de produção, ele está puxando a brasa. Não, eu vim de outra engenharia. E eu encontrei aqui uma oportunidade de atuação profissional muito rica, muito ampla. E eu sempre falo isso nas minhas aulas. Não é à toa, pessoal, que o professor Rogério, ele é formado em Direito e ele aplica os seus conhecimentos em Direito nas aulas da engenharia de produção, sobre legislação, ética, coisas que muitas pessoas não sabem que tem na engenharia, mas que na engenharia de produção possui ainda mais, porque é uma área muito rica. Isso, exatamente. Eu me formei em Direito agora em 2019. Costumo dizer que eu fui fazer Direito já depois de velho, já depois de professor de engenharia, e realmente trouxe somou bastante aí na minha formação. Qual a importância em uma empresa da gestão da manutenção? Cara, é essencial. A gente costuma chamar, tem uma nomenclatura que se utiliza muito agora, de substituir a expressão gestão da manutenção por gestão dos ativos. Mas de que forma? A gente sempre tem uma imagem negativa da manutenção quando a gente pensa que a manutenção é o reparo daquilo que quebrou. Então, primeiro eu tenho que pensar numa quebra, primeiro eu tenho que pensar numa coisa errada, para depois eu pensar em manutenção. Quando, na verdade, a manutenção existe e atua para evitar que isso aconteça. Então, a importância da manutenção nas empresas, ela passa pela garantia da produtividade, pela garantia do resultado financeiro, pela segurança do operador, pela segurança do meio ambiente, das próprias instalações, na proporção que os equipamentos estão trabalhando adequadamente, e, por fim, na sequência que eu estou dando, porque é um resultado muito importante para as empresas, na garantia da produtividade, que é essa que vai proporcionar resultado financeiro e a sustentabilidade das empresas no longo prazo. Então, a manutenção existe para quê? Para trabalhar alinhada com a produção e as demais áreas, garantindo que os ativos, que as máquinas, que os equipamentos, que as instalações estão seguros e oferecendo o resultado que se espera deles, garantindo produtividade com confiabilidade e segurança. Fica muito claro pensar na gestão da manutenção quando é uma empresa que envolve fabricação de produtos, por exemplo. Mas em uma instituição como a FC, que é uma instituição tão vasta, tão cheia, com vários processos, como é que se encaixa a gestão da manutenção na FC? Também tudo. Porque se tu imaginar que se a gente tem uma sala de aula aqui no CT, sem ar-condicionado, essa sala não vai ser utilizada, isso gera um transtorno para realocar, tu vai ver que a nossa atividade produtiva, que aqui no ensino é disseminar o conhecimento, ela começa e termina com a necessidade de quê? De ativos bem conservados e em pleno funcionamento. Então, se eu tenho uma aula sem ar-condicionado, se eu tenho um bloco sem elevador, se eu tenho sala sem iluminação adequada, certo? Tudo isso aí, se causado por problema de manutenção, inviabiliza o uso daquele espaço e compromete significativamente a atividade de ensino. Então, para você ver, muito importante, muito rica, muito inteligente a tua pergunta, tu saiu de uma indústria e puxou para a instituição de ensino pública. E ainda assim, a manutenção continua como um fator-chave, como um elemento estratégico para o bom andamento das atividades. Não é à toa que a engenharia de produção é uma das áreas que tem mais vagas no mercado de trabalho. Onde houver empresa, onde houver economia, há um engenheiro de produção por trás daquilo ali. Esse é o futuro. Isso, esse é o presente. Isso se reflete, inclusive, nas vagas de estágio. A gente sempre tem oportunidade de estágio para os alunos em áreas que até antes a engenharia não chegava. E agora, com a produção, a engenharia está ampliando a sua atuação e chegando nesses pontos. Agora, voltando um pouco mais para geral da engenharia de operações, se fosse para descrever a engenharia de operações e processo da produção em uma frase, como o senhor descreveria? Vou começar descrevendo com uma palavra: produtividade. Já vou chegar na frase, que foi a tua pergunta, mas eu começo falando em uma palavra, em produtividade.
Mas produtividade num sentido mais amplo. A engenharia de produção existe para quê? Para garantir, como a gente já citou aqui no exemplo da indústria, no exemplo do UFC, que os sistemas produtivos, sejam eles de serviço, eles industriais, sejam públicos, sejam privados, seja de uma fábrica, seja de uma escola, eles aconteçam com produtividade, que a gente utilize a menor quantidade de recursos para garantir o melhor resultado. Então, quando a gente fala de redução de recursos, a gente fala de respeito ao meio ambiente, a gente fala de respeito às pessoas que estão lá trabalhando, certo? A gente fala de resultado financeiro, que as empresas precisam de resultado financeiro para se manter. Se é o caso de uma empresa privada, precisa prover lucro. Se é o caso de uma empresa pública, no instituto público como é, você precisa se adequar ao orçamento disponível. Então, tudo isso aí é o quê? É a melhor forma de utilizar os recursos para prover os resultados esperados. Então, eu vou te pedir licença para, no lugar da frase, eu resumir a uma palavra: produtividade. Na verdade, acho que uma palavra também se encaixa como frase, né? Pela gramática. Mas respondeu bem a minha pergunta. Obrigada, professor. Agora, o que você considera de suma importância para um profissional em engenharia de produção exercer sua função com êxito? Estudar. Cara, quando é que a gente para de estudar? Nunca. Quando a gente para de estudar, a gente para de crescer, eu vou me apropriar da tua palavra, a gente para de ter êxito. Então, sem dúvida, vou repetir a tua pergunta para ficar bem claro. O que é importante para um profissional de engenharia de produção exercer sua função com êxito? Estudar. Estudar incansavelmente e, digo mais, estudar tanto as áreas correlatas à engenharia de produção, como ver como é que essa engenharia se comunica com outras áreas. Se comunica com a administração, se comunica com a contabilidade, se comunica com a economia, se comunica com o direito, com a psicologia. Então, quanto mais você consegue explorar essa ramificação, essa rede, mais você vai ser um profissional diferenciado. E mais você vai ter êxito, vai ter sucesso na sua profissão. Ah, Rogério, mas só estudar, não precisa de prática, não precisa de trabalho, não precisa de estudar. Precisa. Mas você precisa começar a estagiar quando você já tiver um embasamento técnico e você vai passar a tua vida trabalhando. Então, o que você tem que ter como elemento-chave? É aprender, aprender e aprender. Tanto através da prática, que essas experiências que eu citei vão te proporcionar, como por meio do estudo, assim, infindável, incansável. 1 na graduação, 2 na especialização, e aí em cursos abertos, como autodidata. Hoje a internet, o mundo está aí nas nossas telas, nas telas dos nossos celulares. E o mundo é de vocês. Então, estudem incansavelmente as áreas que são do interesse de vocês e áreas que vocês percebam que são novas, que estão surgindo, que é isso que vai trazer o teu êxito, o êxito para vocês como profissionais de engenharia, não só da produção, como para qualquer engenharia. Entendo, bastante interessante. O senhor teria algum livro ou artigo científico para a gente ler que se liga com a gestão da manutenção? Sim, tem sim. Eu posso verificar algum material e eu te disponibilizo para você colocar. Mas, mais do que uma leitura clássica, que vocês vão ter isso aqui na disciplina, eu procuraria, eu enveredaria pela manutenção 4.0, entendeu? Para saber como é que ela está acontecendo e como é que ela vai acontecer. Sem dúvida, é uma tendência que vai chegar muito rápido aí nas indústrias. O Albertinho, com o professor Albertinho e o professor Heráclito, inclusive eu estive conversando com o Albertinho ontem mesmo sobre isso, eles têm um livro sobre indústria 4.0 e tem um capítulo sobre manutenção 4.0. Então eu começaria por aí. Rogério, mas tu vai começar pelo fim? Não é o fim, é o começo atual. É disso que vocês têm que começar no contexto da manutenção a se inteirar. Nossa, é bastante interessante. Eu não sabia que a manutenção se aplicava tão diretamente à indústria 4.0. Não tem como a gente falar em produção sem falar de manutenção, não tem como a gente falar de sistema produtivo sem falar de manutenção. Então, na proporção que a indústria avança, evolui e migra para uma abordagem 4.0, inevitavelmente a manutenção vai ter que ter também uma abordagem 4.0. Senão vai existir um descompasso e a gente se perde, se desprende de quem? Daquela
A palavra que a gente utilizou lá atrás, produtividade. Então, as duas têm que caminhar sempre juntas. Não existe dicotomia, não existe uma separação entre produção e manutenção. Pode existir como uma base conceitual, como uma disciplina de um curso de graduação, mas na prática as duas têm que andar sempre juntas e sempre alinhadas. Bem, professor, vamos ficando por aqui. Quero muito agradecer a disponibilidade do senhor em nos dar essa entrevista e esclarecer mais para os nossos ouvintes a respeito da área de engenharia de operações e processos. Vocês podem ver outros podcasts sobre engenharia de produção em nosso site e o material que o professor Rogério logo em seguida vai nos recomendar, nós vamos colocar também no site. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje e até mais!